Bem-vindos a mais um Money Play Podcast, programa criado para te ajudar a dar um play no seu dinheiro, comigo, Fabrício Duarte. E hoje a nossa convidada é a Luciana Seabra. Luciana Seabra, que é jornalista com mestrado em economia, planejadora financeira certificada CFP e analista CNPI, e atualmente é sócia e CEO da casa de análises Speech, e já passou pela Empíricos e pelo jornal Valor Econômico, ambos como especialista em fundos de investimento. Bem-vinda, Luciana. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Luciana. Agora, uma dúvida, a gente estava falando um pouquinho ali sobre jornalistas. O que uma jornalista foi fazer no mercado financeiro? Como que isso aconteceu? Na verdade, eu comecei, estudando comunicação e eu cheguei a trabalhar na Rádio CBN, até adoro esse tipo de ambiente aqui, estou muito bem situada nele, porque eu trabalhei em rádio por um tempo, adorava, só que eu comecei a cobrir economia e gostar muito, né? Eu trabalhava na CBN em Brasília e a economia foi o que mais me encantou, então eu gostava de acompanhar a inflação, índice de juros, tudo, né? Juros, as decisões de juros do Banco Central, aquilo que me encantava. E aí eu falei, não, eu preciso me especializar em economia. Então eu larguei o jornalismo, fui fazer um cursinho para a prova da ANPEC, que é a que seleciona para os mestrados do país. Fiz 1 ano de cursinho, depois fiz 3 anos de mestrado como bolsista CNPq, então fiz toda a minha formação em economia. E aí o que aconteceu foi que quando eu terminei, eu falei, vou juntar os dois e fui trabalhar no Valor Econômico. E lá caiu no meu colo o mundo dos fundos de investimento. Então comecei a acompanhar muito esse setor, me apaixonei completamente por ele, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei ali, eu não entendi, apesar de ter estudado economia, a gente não estuda fundos de investimento, a gente não estuda instrumentos financeiros na faculdade, né? E aí eu imprimi toda a lista de gestores de fundos da Ambima, que eram milhares, e falei, eu vou visitar um por um. E aí eu ia visitando e grifando a lista até conhecer, assim, tanto que hoje é muito difícil ter uma gestora, e olha que nasce gestora todo dia, que eu não tenha me sentado com um gestor, tomado um café. Comecei a fazer cursos ligados a fundos, a Ambima tinha um na época, e falei, preciso me certificar, tirei o CFP, o CNPI, e assim virei totalmente para esse mundo de investimentos, mas sempre com aquele princípio da comunicação, de que você precisa pensar no público, você precisa pensar em quem está sendo informado, quem está sendo informado. Então, eu acho que o casamento deu muito certo por isso. Eu me preocupei muito em traduzir os termos. Eu não estudei economia para mim, para ficar na Torre de Marfim. Eu estudei economia para poder traduzir o mundo da economia dos investimentos para pessoas comuns. E nessa época você já investia ou foi depois de começar a pesquisar mais de fundos que você passou a investir? O meu primeiro investimento eu fiz antes, foi porque quando eu morava em Brasília, ainda trabalhava na CBN, fazia um estágio lá, e Brasília é, assim, dificílimo de você andar na cidade, transporte público é horrível, as distâncias são enormes, e eu estudava e trabalhava, e eu falei, eu preciso acumular um dinheiro aqui e comprar um carro, um carrinho, né, usado, bem no começo de carreira, assim, e aí eu falei, bom, para acumular eu acho que eu preciso investir. E aí eu descobri, o que eu fiz? Eu fiz o que todo mundo faz. Eu entrei pela porta giratória do banco e falei: "Você me arruma um investimento para eu fazer esse dinheiro aqui crescer?" E eu investi num fundo horrível. Quando eu olho para trás, assim, o meu primeiro investimento foi um fundo horrível. Aí, assim, investir como eu considero investir de fato, eu demorei um pouco mais, que foi na época que eu comecei a estudar de fato os fundos de investimento e tal, acompanhar. Um dia eu falei assim: "Não, agora eu preciso investir nisso aqui, eu conheço isso aqui, eu vou começar a investir nisso aqui". E na época até um dos meus primeiros fundos foram o Gávea do Armínio Fraga, que na época tinha uma das corretoras com o mínimo mais baixo. Aí eu falei, bom, vou começar com esse aqui, um fundo de ações, o Bogari, que inclusive são recomendados meus até hoje. E eu falei, bom, vou começar por esses aqui. Só que para mim aquilo era um grande evento. Eu tirei uma folga no trabalho para eu poder abrir conta na corretora, como se. E o que eu acho que para muita gente, eu ter passado por essa experiência, me faz entender o que acontece com muita gente. Muita gente demora demais para começar, porque fica nessa, bom, primeiro eu tenho que conhecer muito, depois eu tenho que dar um tempo para abrir a corretora, depois a conta na corretora, depois eu tenho que escolher o produto. Eu demorei muito, mas a partir dali aí que realmente engatei total e comecei a investir. Hoje eu falo que eu não tenho uma carteira de fundos de investimento, eu tenho uma coleção de fundos de investimento, porque eu fui colecionando mesmo com o tempo, procurando oportunidades legais de entrada e tudo mais. E aí virei uma investidora de fato, assim. Mas eu, diferentemente de muita gente que já nasceu investidor, que rapidinho, eu demorei mesmo, até porque eu demorei para ter um patrimônio suficiente para poder fazer isso. Mas já nascer investidor, eu acho que a maioria começa assim, né? Vai lá, igual você falou, faz um investimento que não é bom, aprende que não é bom e começa do jeito certo, né? Então é legal você falar isso, mas hoje você só investe em fundos. Hoje eu só invisto em fundos. Por quê? Assim, é onde eu
Me sinto mais segura, óbvio, que é o que eu mais conheço, né? Mas eu sou analista CNPI, eu sou, né, certificada para escolher ações, quanto mais para investir. E aí tem 2 pontos, né? Eu gosto muito dessa possibilidade de delegar. O mundo dos fundos de investimento, para mim, é tão apaixonante, porque qualquer pessoa pode investir via fundos, mesmo não sendo um profissional, ter o Armínio Fraga trabalhando para você. Então, eu adoro isso de sair de férias ou de poder focar na minha empresa. A Speech tem 40 funcionários e tá ali empreendendo, tocando negócio, realmente dedicada, sabendo que o Armínio Fraga, Luiz Stuhlberger, o Flávio Schneider, um monte de excelentes gestores estão cuidando do meu dinheiro. Para mim é como se eu tivesse montado uma equipe para investir para mim. Essa ideia de que investir via fundos é para quem é bobo, é para quem não entende nada de investimentos, é uma ideia completamente errada. Investidores multimilionários no mundo inteiro que não querem ficar focados em operar, investem via fundos de investimento. Então, assim, essa foi a minha escolha, o meu caminho. E, além disso, hoje, como chefe de análise, analista CNPI, eu não posso, de fato, investir em ações em várias janelas, e a gente tomou essa decisão na Speech de realmente a gente não pode investir em ações para a gente também não ter essa possibilidade de, sabendo que vai recomendar uma ação no futuro, operar em cima e antes do investidor. Então, juntando as 2 coisas. Mas mesmo que eu deixasse de ser analista CNPI, dificilmente eu voltaria, eu passaria a investir em ativos diretos. Para mim, fundo é uma forma muito prática, muito boa de investir, desde que você saiba escolher, porque também tem muito fundo ruim. Isso é verdade, isso é verdade. Tem N fundos disponíveis no mercado e tem hoje aquela máxima que muita gente está apoiado, que é você investir em fundos, você está dando dinheiro para a Faria Lima. Você discorda completamente disso, então, né? Assim, depende, né? Se você investir em fundos ruins, de fato você tá. Tem muita gente, muita matéria que sai, muita reportagem que fala, fundo na média é ruim. Tudo na média é ruim, assim, sabe? Chocolate na média é ruim, vinho na média é ruim, não tem nada que na média você tem que saber escolher, né? E não é por isso que eu vou na média. Para mim é aquela história da nossa mãe que fala pra gente, né? Você chega em casa com a nota ruim e fala, mas a turma inteira tirou nota ruim. Mas você não é a turma inteira. Então, assim, na verdade, se você escolhe bem, pode ser muito legal investir em fundos de investimento. Mas, realmente, a maioria é ruim? A maioria é ruim. A gente tem dezenas de milhares de fundos no Brasil. A gente tem uma tradição de os próprios bancos, né, serem quem distribui e quem faz os fundos. Então, os maiores fundos ainda são os fundos dos bancos e eles não são especialistas naquilo ali. Isso é muito diferente, inclusive, lá de fora. Lá fora tem os grandes bancos que emprestam dinheiro e tem as grandes instituições que investem dinheiro. Os 2 mundos não se misturam tanto quanto no Brasil. Aqui a gente está evoluindo para isso, né, de realmente você já ter gestoras que a gente chama de independentes, que gerem fundos e que às vezes os próprios bancos distribuem os fundos delas também, que é a chamada plataforma aberta, né, tanto nos bancos quanto nas corretoras, mas ainda os grandes produtos são produtos horríveis, com taxa maior do que 2 com frequência, e eu bato muito nisso, até porque isso queima muito a indústria de fundos, que na média acaba sendo ruim, de fato. É verdade. A pessoa fica com o dinheiro num fundo ruim durante muito tempo, ela não vai querer investir em fundos depois de novo. Tá? Se abrir a porta para, por exemplo, comprar um ativo, uma ação que vai performar bem, ela não vai querer voltar para o mercado de fundos. Agora, você falou escolher bem. Qual que é a sua tese de investimento para poder falar, escolhi bem? O que você analisa? Primeiro, assim, quando você vai para a renda fixa tradicional mesmo, esses fundos que as pessoas deixam a sua reserva de emergência, o dinheiro para usar a qualquer momento, é preço. Então, você tem que olhar custo. Hoje, não faz sentido você pagar mais de 1% ao ano no fundo de renda fixa. Então, a taxa ali já elimina muita coisa. Tem alguns fundos que custam 1,25%, 1,5%, desde que seja um crédito privado muito sofisticado, para te dar, assim, 200% do CDI, por exemplo. De resto, preço é muito importante. Já quando você vai para fundos multimercados, fundos de ações, aí você tem que olhar muito equipe. Aí o quantitativo está longe de ser suficiente, né? O quantitativo é importante, mas você tem que olhar janelas mais longas, não só 12 meses. Um multimercado, por exemplo, a gente estuda em janelas móveis de 3 anos, ou seja, qualquer pessoa que entrou e ficou 3 anos, ela ganhou dinheiro, ela ultrapassou o CDI. Os fundos de ações, 5 anos, pessoas que ficaram ali por 5 anos, elas bateram o Ibovespa, né? Janelas curtas é um grande cassino, mas janela longa, ele ganha dinheiro. Equipe é super importante. E hoje, felizmente, a pessoa física consegue ver isso no site da gestora. Hoje tem podcasts disponíveis, você consegue conhecer quem vai gerir o seu dinheiro. Então, as pessoas ficam meses escolhendo, às vezes, uma geladeira, uma televisão, mas pegam o primeiro fundo de investimento que aparece na frente delas, que normalmente é um fundo ruim, porque os fundos, eles pagam rebate para serem distribuídos. Os piores fundos pagam comissões maiores do que os melhores. Então, os melhores ficam mais escondidinhos. Vai lá quem conhece eles.
E os piores aparecem muito. E aí a pessoa vai e pega o primeiro que aparece na frente. E não, então você tem que estudar o fundo. Então, estudar o fundo do ponto de vista quantitativo, retorno em janelas longas, e do ponto de vista qualitativo. Ver a filosofia da casa, ver a equipe. O David Swensen, que é um alocador de fundos, que é grande referência, faleceu no ano passado, né? Mas é a minha grande referência em fundos de investimento. Ele fala que uma das coisas principais que ele olha é caráter. Como é que você avalia caráter com uma planilha? Você não avalia, você tem que, assim, o que eu fiz, por isso que eu fui visitando todos eles, eu conheço o gestor, eu sei como que ele se comporta, eu converso com os concorrentes, eu converso com alocadores que já tiveram dinheiro deles no passado, para entender realmente quem é aquela pessoa, caráter importa. E vários outros critérios qualitativos. Mas para a pessoa física que está ouvindo a gente, que quer olhar, o mínimo que você tem que fazer é dar uma pesquisada. Joga o nome do cara no Google, joga o nome do fundo no Google e vê se aquilo ali se parece com você. Então é mais olhar, você falou custo, você falou de outros pontinhos aí para o pessoal que está ouvindo, que eles têm muita dúvida sobre fundos. É um mercado gigantesco mesmo. É o custo, quais são os outros 2 pontos que você comentou que são importantes? Pesquisar o gestor? O custo é muito importante para fundos de renda fixa, por exemplo, né? Para multimercados fundos de ações, todo mundo cobra 2,20, é um custo padrão no mercado. Então, quando a gente vai para aí, olha equipe é super importante, avalia a filosofia, olha como que o gestor se comportou em períodos passados de crise, de estresse. Quando ele perde sozinho, o que ele faz? Ele some. Se você olhar hoje, tem muitos gestores no Twitter, no Instagram. Quando ele está perdendo, ele está ali, ele não está. Você tem que acompanhar um pouco a história da casa. Ouve ele falando, vê as entrevistas que ele já deu. Olha cartas, não é obrigatório, mas vários gestores escrevem cartas. Vê as cartas, você se identifica com aquilo, até mesmo que você não vai investir via fundos, vê as cartas, porque isso pode te ajudar a entender posições dos gestores, como eles investem. Do ponto de vista também das características do fundo, tem alguns critérios que eu sempre olho que eu acho muito legal. As pessoas costumam procurar fundos com carência muito curta. Eu quero meu dinheiro na minha mão rápido, então eu quero um fundo D3, D5, D2. Só que na prática isso é péssimo para o investidor, porque se tiver um estresse, por mais que você seja investidor de longo prazo, se todo mundo começa a pedir resgate do fundo, o gestor tem que vender ativo às pressas, aquela carência de 30 dias que tem muitos fundos de ações, 45 tem fundo, a Velt faz fundo D120. Quanto melhor é o fundo, mais ele consegue fazer a carência longa, porque fundo que faz carência curta é porque quer vender, porque ele sabe que se ele botar carência mais longa, alguns clientes ele não vai vender tão fácil na plataforma. Fundos que já são mais consolidados, que são bons, que tem um monte de cliente, ele topa fazer a carência longa porque ele está preocupado com o seu fundo, né? E no momento de estresse ele poder vender com calma ou até aproveitar a xepa enquanto os outros estão vendendo. Então, carência é bom. Não sai procurando fundo D2, D3, procura fundo D30, D45. Normalmente são os melhores. D120, D180, como tem uns aí, maravilhoso, sabe? Isso é um ótimo sinal para o gestor. Que mais? Eu acho muito legal assim você olhar o retorno. Infelizmente, essa análise que a gente faz de janelas móveis não é tão fácil de você fazer na física. Mas tenta alongar o período de retorno, só pegar um gráfico mais longo e comparar com o referencial, porque as pessoas falam assim, esse fundo não está batendo o Ibovespa esse ano. Excelentes fundos. O Dynamo é a maior referência em fundos de ações brasileiros, não está batendo o Ibovespa esse ano. Só que se você alonga a janela, eles fazem múltiplos do Ibovespa em janelas longas. No curto prazo, para bater o Ibovespa, você tem que estar muito ali ligado. Às vezes, esses gestores eles perdem a relação com o Ibovespa em momentos que, por exemplo, commodities e bancos tradicionais sobem muito, porque aí tem peso muito relevante dentro do Ibovespa. E às vezes você não quer ter uma carteira com isso. Gestores value investors mesmo, né, que buscam muito valor, é muito difícil eles toparem investir nisso. Então, assim, descola um pouco dessa ideia de que tem que bater o Ibovespa no curto prazo. Não tem. Olha janelas longas. E, assim, realmente o relacionamento, assim, entender, ver o gestor falando e sentir essa intuição, essa também vai entrar muito no jogo. Não faz sentido você investir num gestor que você olha para ele e fala, nossa, esse cara me parece um pilantra, talvez ele seja mesmo. Tem muito fundo no mercado, você não precisa investir em um que você não está confortável. Entendeu? Entendi. E tem a diversificação, tem como diversificar nos fundos de uma maneira muito ampla também. Você falou renda fixa, multimercado, ações cambial, de criptomoeda, hoje também já tem vários. Você tem uma proporção que você segue para fazer a divisão? Sim. Eu gosto muito, assim, eu tenho uma alocação estrutural que eu falo para as pessoas para elas seguirem e respeitarem,
Muito, porque isso faz muita diferença. Aí eu explico isso melhor. Mas o rebalanceamento, isso eu aprendi muito com o David Swensen também, ele faz muita diferença no portfólio para o longo prazo. Então, o que eu gosto de fazer? Tá? A minha estrutura hoje, carteira estrutural básica, ela tem 30% em fundos de ações, 40% em fundos multimercados. Eu deixo 7,5% ali em fundo cambial e fundo de ouro e 22,5% em fundo de crédito pós-fixado. Isso fora a reserva de emergência da pessoa, que, né, pelo menos 3 vezes o custo mensal ali separado. E por que eu falo para respeitar muito isso? Principalmente quando você investe via fundos, se você fica tentando tradear aquilo, agora eu vou aumentar meus fundos de ações, agora eu vou diminuir meus fundos de ações. Dá muito errado, porque o gestor já está fazendo isso dentro da carteira. Então, na hora que ele está mais temeroso, mais não vendo oportunidade, ele aumenta o caixa. Um fundo de ação pode ter até 1/3 da carteira fora da bolsa, né? Então, ele aumenta o caixa. E na hora que ele está vendo muita oportunidade, ele diminui o caixa e fica 100% lá em bolsa. Então, naturalmente, a sua carteira de fundos ela vai se organizando sem você ter que mexer nela para que você tenha um pouco menos de risco, um pouco mais de risco. E então, o que eu falo para as pessoas? Em vez de ficar tentando fazer timing com um fundo de ação, agora parece que tem oportunidade, vou botar mais em fundo de ação. Agora parece que tem menos, eu vou tirar. Não, define um percentual, o meu é 30, mas o seu pode ser 10, tudo bem. Ainda mais porque você está começando, às vezes é bom sentir um pouco a volatilidade da bolsa. Mas é 10% e acabou, você não fica ali, agora um pouco mais, agora um pouco mais. Até porque a gente não tem ideia do que vai acontecer no futuro. Quem sabia o que ia acontecer no passado? Ninguém, né? Sem chance. Então, assim, fica ali dentro daquilo. E dentro de cada uma dessas caixinhas, eu gosto de ter pelo menos 3 fundos. Então, dentro da caixa de fundos de ações, pelo menos 3 fundos de ações. De multimercados, pelo menos 3 multimercados. Com perfis diferentes. Então, por exemplo, você pode montar um triozinho de fundos de ações. Um gestor mais qualidade, que só compra empresas muito consolidadas. Por exemplo, uma Brasil Capital, uma Perfin, uma Velt, uma Bogari. Um gestor que faz também mundo, se você não é qualificado, não tem acesso a fundos globais, pega um gestor brasileiro que também opera lá fora, a IP, por exemplo, IP Participações, um fundo super legal, com mínimo baixo, R$1.000, dá para montar, e põe um também que faz bem, por exemplo, small e mid caps, não só que são as empresas de menor capitalização de mercado, né? Eu não gosto de gestores que fazem só isso, setoristas na Bolsa Brasileira, porque a Bolsa já é muito pequena para você setorizar. Mas pega um que faz isso bem também, como uma RIX ou uma Real Investor. Então pega fundos com perfis diferentes e junta numa mesma carteira. Nos multimercados, eu falo, faz a carteirinha dos 7 anões, né? Pega o zangado e o feliz lado a lado. Então, põe ali um gestor que é sempre mega pessimista, normalmente está bem preocupado e tal, um SPX, por exemplo, e coloca do lado um gestor um pouco mais positivo, que não é tão tenso aqui, assim, com os cenários, e que normalmente você vai ver vai estar mais construtivo. E aí é mais difícil no mundo dos multimercados, mas, por exemplo, você pega uma Legacy, por exemplo, não é tão negativa com o cenário o tempo todo. Mistura com alguém que faz muito bem proteção, como o Luiz Stuberger na Verde. Tenta pegar, porque às vezes as pessoas vão diversificar e compra um monte de coisa igual, um monte de fundo de ação, perfil, qualidade. Aí anda a carteira toda junta. Quanto mais descorrelacionados tiverem os ativos, mais suave vai ser carregar essa carteira. E, além disso, gestores têm períodos ruins. Às vezes, né, o cara, sei lá, separou da mulher, isso tem muito no mundo dos multimercados, tem muito isso. Diretos falam, por que ele está numa fase ruim? Ele está se separando. São seres humanos, no fim das contas, não são super-homens, né? Então, às vezes, ele está passando por uma fase ruim, ou errou a mão e tal, e ele tem uma janelinha um pouco pior, mas você está ganhando nos outros. Então, tenta também, no crédito, a mesma coisa. Mistura um gestor mais conservador, com um mais arrojado em crédito, e assim a carteira ela fica muito mais equilibrada. Aproveitando, puxar um outro ponto sobre essa divisão de carteira, tem os fundos ativos e os fundos passivos. Como fazer para aproveitar o melhor dos dois e também aproveita, dá um pouco mais de detalhe para o pessoal que acompanha a gente, como funciona cada um. Tá. O fundo passivo, eu gosto dele assim para fazer a parte de caixa mesmo, só reserva de emergência. Então, hoje tem fundos taxa zero aí em várias corretoras que investem só em título do Tesouro Selic. Usa esse tipo de fundo para você fazer a sua reserva de emergência. Isso é um passivo. Você falou para o gestor, eu quero ficar atrelado à Selic. Então, pronto. Esse tem que ser barato. Fundo de ouro, fundo de dólar, quando eu falo, passivo, barato. Você não pode pagar caro por aquilo. É como se você estivesse comprando água. Eu, pelo menos, não fico lá e a San Pellegrino, sei lá, aquelas águas caras, para mim é tudo água. Perrier. Da voz. Sabe todas, hein? Conhece todas.
isso para mim, assim, não faz muito sentido, porque tudo tem gosto de água. Mas no dia que você vai sair lá e com a sua namorada para comprar, para comemorar uma data, você vai num restaurante e aí você não tá olhando só preço, né? Quem olha só preço tá olhando errado. Você olha a qualidade naquele momento. Você vai contratar um advogado, você olha a qualidade. Então, quando você sai da gestão passiva para ativa, a diferença é que você passa a avaliar outra coisa, né? Na ativa, você não está escolhendo em que quer investir já, né? Você está escolhendo um gestor para ver as ações de maior oportunidade para você, ou para ver se é hora de investir no câmbio, em moeda, ou no câmbio, em juro, em bolsa, né? Se é aqui no Brasil, se é lá fora. Isso é sofisticado, você pode pagar caro. Quando você estiver no passivo, você tem que pagar barato. Agora, tem um momento em que o passivo e o ativo se encontram, que é, por exemplo, você vai investir em bolsa, né? Em bolsa isso é muito claro. No Brasil, eu gosto muito mais da gestão ativa em bolsa. Por quê? Porque quando a gente pega essas janelas longas, a gente vê que bons gestores bem escolhidos, os gestores com boas equipes consolidadas, eles batem sim o Ibovespa. Né? E aí faz toda a diferença você ter uma gestão ativa. Porque o nosso índice é ruim, porque o nosso índice é muito concentrado, como eu falei, em commodity, banco. Às vezes você quer uma economia mais do futuro, você ficar naquele índice é uma economia muito pesada do passado. Então, para mim, a gestão ativa, desde que seja bem escolhida, uma equipe boa e tal, tem se provado melhor do que o Ibovespa. Então, eu prefiro fazer a frente de bolsa via gestores ativos. Mas se a pessoa está começando, porque às vezes a aplicação mínima dos fundos é difícil achar algo com menos de R$1.000. Então, para quem está começando, às vezes vai bem um ETF de Ibovespa, que é simplesmente a gestão passiva. Você comprou a cesta inteira do Ibovespa. Mas, assim, para quem está montando uma carteira para longo prazo, tem um pouquinho mais de dinheiro para investir, para mim faz muita diferença a gestão ativa. Só que a regra é, se você vai para passiva, tem que ser barato. Porque tem gente que fica na passiva e paga caro. Porque existe muito fundo em banco de Ibovespa hoje, que é caro, não faz o menor sentido. A pessoa já sabe o que ela quer, ela só virou pro gestor e falou assim, compra essa cesta para mim. Aí ele vai lá e cobra um monte de coisa, um monte de dinheiro para poder montar uma cesta. Não faz o menor sentido, você escolheu. Só 3%, exatamente. E aí você fica com uma carteira que, você está pagando caro, e o gestor, você que está decidindo o que quer fazer, não é o gestor. Só faz sentido você pagar mais caro se tem alguma liberdade para o gestor de fazer alguma coisa, né? Então, se for para passiva, pague barato pela passiva, senão não faz sentido. A analogia que você fez de serviço, de sair para jantar, alguma coisa, é perfeita para isso, né? Vai pagar caro, pague em algo de qualidade. Não para fazer algo que, por exemplo, se for para fritar um ovo, você frita na sua cozinha. Exatamente, né? Até porque os ovos são todos iguais. Mas até nisso tem diferença hoje no mercado, né? Tem o vermelho, o branco, o grande. Mas, no fim das contas, o gosto é de ovo. Exato. Bom, e tem alguma coisa, algum tipo de fundo, alguma modalidade que você não investe de jeito nenhum? Tem alguns tipos que, assim, eu realmente criei aí que para mim não faz o menor sentido na carteira. Um é o fundo automático, que é aquele que, né, esse é o mais básico, é aquele que você deixa dinheiro na conta corrente e seu dinheiro cai automaticamente nele. Esse fundo é uma burrada gigante e tem muito dinheiro nesse fundo. E por quê? Porque as taxas são tão altas que não sobra nada para você e, além de tudo, eles dão aquela falsa sensação de tranquilidade, de meu dinheiro já foi investido, ele investe automaticamente. É horrível. São os produtos mais caros que a gente tem no mercado. A gente usa um sistema, né, que é o Quantum Access, que é um sistema de fundos para olhar. Se você puxa todos os fundos do mercado brasileiro e ordena por taxa de administração, os piores lá em cima têm automático no nome. Que são esses produtos que muita gente deixa lá tranquilos e que não faz sentido. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu abro conta no banco é desmarcar na hora que você está fazendo o contrato lá, tem lá, podemos colocar bem pequenininho esse dinheiro aqui automaticamente no seu fundo? Eu falo, não quero. Porque, por princípio, eu não vou ficar dando dinheiro para o banco com o meu dinheiro que está lá. E assim, ele caiu na conta corrente, eu invisto rápido, né? Então, eu não deixo lá. Então, esse é um. Outro tipo de fundo que eu não gosto, e que esse é mais famoso e mais pop, é o tal do fundo long and short. E aí já é mais polêmico, né? Mas por que eu não gosto, tá? O fundo long and short, ele tem uma obrigação de ficar mais ou menos 50-50. 50 comprado, 50 vendido. No máximo existe o neutro, que fica 50-50. Existe o direcional, que fica um pouquinho mais comprado do que vendido eventualmente. Só que isso obriga ele a montar sempre posições vendidas e de um tamanho grande. No mercado brasileiro, em que montar o short não é trivial. Né? Porque muita gente não aluga ação, nem sabe que isso existe e tal. Então, acaba ficando assim, se você conversa com gestores de multimercados grandes,
eu converso com vários, eles falam que ficam de olho nesses fundos porque eles sabem que assim que eles derem errado, eles vão ter que vender posições ou desmontar as posições vendidas. Então, eles fazem o chamado short squeeze, né? Que é meio que deixar o gestor ali empurrar ele na parede para ele ter que desmontar as posições. Vai contra ele, o benchmark dele é CDI, então ele cobra performance sobre o CDI. No Brasil é difícil fazer os pares perfeitos. Lá fora, você tem duas varejistas de um determinado segmento muito parecidas entre si em termos de negócio e com preços diferentes, você fica comprado em uma vendido na outra. Aqui a bolsa é pequena, então os pares não são perfeitos. Então, assim, com frequência esses fundos eles acabam dando problema, as pessoas compram esperando um retorno muito estável, do nada eles erram e perdem nas duas pontas e perdem dinheiro, então já teve muito problema no passado. Eu prefiro um outro tipo de fundo que é o long bias, que ele tem um direcional comprado, então ele pode também ficar vendido, mas ele não fica o tempo todo, então ele não tem essa obrigação. Se o mercado de posições vendidas está mais difícil de montar, ele simplesmente evita esse segmento, né? Eu acho que os principais que eu evito mais são esses dois, o automático e o fundo long and short. Long and short. E tem uma hora certa de sair do fundo? Você falou que tem essa hora da manobra do gestor, mas tem um momento certo de você olhar e falar, bom, agora deu. Idealmente, para mim, a gente tem que construir uma carteira de fundos para carregar para o longo prazo. Assim. Eu sou muito exigente na hora de recomendar um fundo, mas nesses 5 anos escrevendo relatórios de fundos, eu devo ter tirado de recomendação uns 7, 8 fundos. Para mim, você tem que escolher muito para entrar e você tem que carregar ele para o longo prazo. Quando que começa a fazer sentido você pensar em sair? Ou quando o retorno em janelas longas está ruim, então um multimercados que está apanhando sem parar há 3 anos, e quando você vai ver, assim, tem alguma coisa errada ali, ele está insistindo numa posição e tal. Ou um fundo de ações que há 5 anos ele está apanhando e está perdendo para o Ibovespa. Ou equipe. Assim, o que mais me fez tirar a recomendação foi troca relevante de equipe. Porque o fundo, são as pessoas, não tem jeito. Então, se sai uma ou duas pessoas que são muito relevantes para a gestão, é hora de sair do fundo. E a gente teve várias histórias assim ao longo aí da história do mercado brasileiro. Então, por exemplo, um fundo que era muito famoso quando eu comecei a acompanhar fundos, e já chegou a ser uma recomendação minha, que era o Galileu do Safra. Saiu o Márcio Appel, saiu o Fabiano, saiu o Nicolas, começa a sair muito, né? O primeiro que sai, você ainda vai lá, conversa, eles, não, mas está tudo mantido, a filosofia é essa. Na verdade, normalmente, nessa hora, a equipe de gestão fala assim, na verdade, não fazia mais nada ele, ficava aqui. Aí você fala, que estranho, não era isso que vocês falavam há um mês, né? Mas um saiu, ainda manteve a filosofia, aí quando você começa a ver muita gente saindo, é sinal de saída. E assim, se você vê depois, então eu tirei, por exemplo, o Safra Galileu quando saiu a segunda pessoa. E se você olha o histórico depois do fundo, o regime de volatilidade, o estilo dele mudou completamente. Então, não faz sentido você olhar de fora. Isso é um critério de alocação também internacional muito forte. Se você viu que saiu a equipe e trocou a equipe, por mais que a nova equipe pareça boa, você não vai ficar assistindo lá dentro, você sai do fundo. Mas, idealmente, você deve construir uma carteira de fundos para carregar para o longo prazo, porque se você fica trocando, você paga muito imposto. E aí deixa de fazer sentido. Se você pensar, por exemplo, multimercados, fundos de renda fixa, assim como CDBs e tal, se você resgata em menos de 6 meses, você paga 22,5% de imposto, né? Só um dinheiro para mais de 2 anos é que você paga 15%. Então, faz muita diferença você carregar por prazos mais longos. Tem um tempo mínimo para manter, para ter um retorno legal? Então, essa ideia das janelas móveis, ela é de onde a gente tirou isso? Porque às vezes eu falo assim, eu gosto de ter multimercados por pelo menos 3 anos. Aí assim, de onde você tirou isso? Inventou isso? Não, porque quando a gente olha gestores, boas equipes, trabalhando juntas há muito tempo, quando você faz a janela móvel de 1 ano, qualquer pessoa que entrou e ficou 1 ano no fundo, você vê que assim, que alguns foram bem, outros foram mal, é realmente quase um jogo. Quando você alonga as janelas, boas equipes costumam ter bons resultados em 3 anos, porque às vezes a equipe ela fica carregando por um tempo uma posição, por exemplo, agora, muita gente esperando o Banco Central americano parar de resistir e aumentar o juro. Tem vários fundos com essa posição. Só que isso não acontece. Enquanto não acontece, o fundo fica sofrendo. E aí, se você entra e passou 6 meses lá dentro, você pode pegar só esse período. E esses gestores, eles gostam de fazer teses estruturais, né? Eu falo que investir num fundo de ações, um fundo multimercados para uma janela muito curta, é como se você estivesse tomando um remédio sem ler o manual, sem ler a bula. Porque eles falam isso. Se você for conversar com qualquer desses gestores, vai falar, cara, ano que vem, eleição, eu estou preocupado com isso.
eu não invisto para o curto prazo. Eu estou montando posições estruturais, posições de prazo mais longo, principalmente os fundos de ações. Então, se você está usando aquilo e tomando remédio sem ler a bula, você está fazendo errado, não é o gestor que está fazendo errado. Então, por isso que, para mim, assim, uma carteirinha nessa estrutura que eu falei, né, com os 30% fundo de ações, 40% multimercados, por aí vai, essa carteirinha carrega idealmente para pelo menos 5 anos. Mas eu gostaria de pegar o portfólio que eu tenho hoje e carregar que ele fosse minha herança para os meus filhos, assim, não é para ficar mexendo, né? Até às vezes as pessoas me perguntam, qual que é a diferença? Eu devo investir diretamente ou via fundos? Para mim, tanto faz você investir diretamente ou via fundos, eu acho que é a mesma coisa de assim, eu devo contratar um churrasqueiro ou fazer meu churrasco? Não sei, o que você prefere? Você quer fazer seu churrasco? Eu prefiro contratar um churrasqueiro. Só que se você contrata o churrasqueiro, você não fica ali em cima dele. Peraí, tá na hora de virar a carne. Mas será que tá fazendo? Não, contrata um bom churrasqueiro e deixa ele trabalhar. Não fica trocando toda hora de churrasqueiro no meio do churrasco, vai dar errado. E vai e confia, entendeu? Por isso você tem que escolher bons fundos, porque senão também não dá para confiar. E assim como o churrasqueiro no gestor também é buscar referência, como você já falou, analisar histórico, conhecer a equipe, para aí poder tomar uma boa decisão. Exato. Senão vai queimar a carne. Vai queimar a carne. Aí não dá certo. E aí vai ficar ruim. Você falou da taxa de administração também, que é um negócio que é complicado. Todos os fundos têm, que é para remunerar mesmo o gestor, a equipe, enfim, tem que ter. Mas além da taxa de administração, tem outras taxas também. O que o investidor tem que se preocupar quando ele vai investir nos fundos, nessa questão de taxas? A taxa de administração, assim, às vezes as pessoas... Começou uma modinha recentemente de, vamos fazer um fundo sem taxa de administração. Eu acho, a não ser o fundo taxa zero, que realmente não tem custo nenhum, o fundo de reserva de emergência, que realmente não tem custo nenhum para a corretora montar aquilo, é comprar um monte de título do Tesouro Selic, eu acho um problema muito sério, porque como que você vai montar uma equipe de qualidade, atrair bons profissionais e mantê-los ao longo do tempo se você não paga salário para eles, né? Tem que ter taxa de administração, não tem jeito. Além da taxa de administração, então tem 2 taxas que você paga no fundo. Um é a de administração, que o gestor vai levar, aconteça o que acontecer com o fundo. No ano ruim, ele ganha salário também? Ganha salário, porque senão ele ia embora, ia para outra gestora. Então, a taxa de administração ela é paga todo ano. E existe a taxa de performance. A taxa de performance é uma taxa que é como se fosse o bônus do gestor. Ele tem que ultrapassar um determinado referencial, que é o benchmark do fundo, para ele conseguir cobrar aquilo. Normalmente ela é de 20% sobre o que exceder aquele referencial. Então, se ele fez 10% e o Bovespa fez 8% naquele ano, ele pega 20% desses 2 pontos percentuais aí que ele superou o índice, que é para manter o gestor estimulado. Eu gosto muito da taxa de performance. Tem alguns gestores que, quando eles vão para a plataforma para oferecer para a pessoa física, ele fala assim, não, então em vez de cobrar o 2,20 que eu cobro do investidor de alto patrimônio, aqui eu vou botar só 3 de administração. Eu acho péssimo, porque, na verdade, eu quero o gestor alinhado comigo. Ele ganha 3, aconteça o que acontecer? Não, eu quero que ele ganhe os 2, aconteça o que acontecer, para manter a equipe unida e não perder a equipe para o longo prazo, porque eu sei que isso é importante para retorno, mas eu quero que o resto ele só ganhe se ele tiver batido o referencial. O que o investidor tem que se preocupar quando ele está olhando isso? Para pagar o tal do 2,20, que não é barato, tem que ser um fundo muito bom. E os multimercados no Brasil têm isso, assim, não se diferenciam muito. Todo mundo cobra 2,20. É assim, criou um fundo, é o seu primeiro dia na gestora, montou o escritório na Faria Lima, você já cobra 2,20, que é o que o Luiz Stubecker, que é a maior referência em multimercados brasileiro, cobra. Não tem diferenciação. E aí você tem que diferenciar, porque se você investir num fundo ruim, então tem muito fundo, por exemplo, de banco, que é multimercado, que só investe em renda fixa. Se você investir num fundo ruim e pagar 2,20, é óbvio que não vai sobrar nada para você, vai ficar ruim. Agora, se você investe num fundo bom, legal, o retorno é sempre divulgado descontado das taxas, tá? Então, é obrigação, é regra CVM. Então, se você olha lá o retorno histórico e ele está indo bem acima dos referenciais, legal. Aquilo ali já é descontado do bônus dele e da taxa de administração dele, né? Agora, uma coisa importante para olhar é sobre que referencial ele está cobrando taxa de performance. Porque, às vezes, ele está cobrando ele é um fundo de ações, está cobrando sobre o CDI. Então, toda vez que ele ultrapassar o CDI investindo em bolsa, ele ganha 20% daquilo. Não, né? Tá muito fácil essa brincadeira. Então, tem que ser um referencial que tenha a ver com o que ele está investindo.
Por exemplo, né, você comentou de fundo de criptomoeda. Tem fundo de criptomoeda aí que o referencial dele é um índice de renda fixa global. Então, toda vez que ele ultrapassa o índice de renda fixa global, ele cobra performance. Tá fácil a vida desse gestor, né? Ele tem que conseguir bater algo que seja compatível com o que ele está investindo. Deveria ser, sei lá, que fosse o Bitcoin, que fosse uma média das criptomoedas, algum referencial que seja difícil de bater. Senão é tipo você pagar para o seu filho arrumar a cama, é obrigação dele, entendeu? Não tem que pagar nada. Boa. Quero entrar agora num tema que é mais polêmico um pouquinho, porque é um investimento já conhecido por todos, o pessoal que acompanha a gente sabe do que eu vou falar agora. Previdência privada é um fundo de investimento, tá? E tem muito dinheiro em previdência privada. Para o longo prazo, a aposentadoria realmente vale a pena? As pessoas são muito traumatizadas com a Previdência com razão, porque, né, historicamente no Brasil, a maior parte dos produtos é muito ruim. Só que existe um baita benefício na Previdência, que é do instrumento em si, do PGBL e do VGBL, que é economia de imposto de renda, né? Então, você pode deduzir da declaração de imposto de renda, assim como você deduz gastos com educação e saúde, você pode chegar a um imposto de 10%, sendo que a maior parte dos investimentos o imposto mínimo é 15%. Você pode, esse dinheiro não entra em inventário, então para sucessão é legal, em vários estados não paga o ITCMD, que é bem alto, imposto de transmissão. Então, enfim, às vezes as pessoas me perguntam por que eu faria Previdência e não investir diretamente? Porque você gosta de economizar imposto. Quem gosta de economizar imposto avalia a Previdência. Só que o problema é que dentro disso tem um fundo que sempre foi um fundo muito ruim. E muito caro e uma estrutura totalmente sempre concentrada e ainda é muito concentrada nos grandes bancos. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com fundos, 90% do investimento em previdência era em produtos de renda fixa, o que também não faz o menor sentido, porque é o seu dinheiro de mais longo prazo. Hoje já está mais perto de 80%. Então, você tem esses 20% restantes aí, que aí é nesse mar aí que dá para a gente navegar, porque você não vai deixar o seu dinheiro inteiro de previdência e renda fixa. E de uns tempos para cá, isso é muito novo, uns 2, 3 anos para cá, a regulação começou a evoluir muito, porque antes você só podia ter 49% em bolsa num produto de previdência. Cheio de regra nada a ver, né? Que foram sendo criadas aí, que não fazem o menor sentido. E aí fica um produto horrível. Aí, de uns tempos para cá, a regulação foi evoluindo. Hoje é 70% em bolsa num produto de varejo, que eu também não sei por quê, poderia ser 100% perfeitamente. Mas tá bom, já tá melhor. Que fazem com que esses produtos se tornem mais atraentes. Então, hoje você tem gestores, e outra coisa que aconteceu foram gestores muito estrelados, muito bons, percebendo que o dinheiro de previdência é mais estável, a pessoa não fica resgatando o tempo todo, e pensando, pô, acho que é legal para mim ter um pedaço do patrimônio da gestora investido em previdência, porque aí eu sei que é um dinheiro que não fica saindo toda hora, um dinheiro menos assustado. E aí eles começaram a fazer produtos. Então você tem Verde Previdência, SPX Previdência, Adam Previdência, na Bolsa, Brasil Capital, RIX, alguns produtos de Velt, alguns produtos de previdência muito bons, e aí eu estou citando alguns fundos aqui, eu não sou comissionada por nada, que eu recomendo, tá? Realmente são todos aprovados nas nossas análises. Alguns fundos de gestores muito bons, muito testados, que conseguiram construir os produtos deles dentro da Previdência com algumas adaptações. E aí que você começa a juntar o melhor dos dois mundos. Então, por exemplo, se você investe em fundo multimercado ou fundo de renda fixa fora da Previdência, tem come cotas, que é uma antecipação de imposto ali sempre nos meses de maio e novembro. Na Previdência não tem. Então, aí fora todos os benefícios tributários que eu falei aqui. Então, hoje, eu já acho que para um dinheiro de mais de 10 anos, vale a pena você ter pelo menos um pouco em previdência. Porque tem tanta economia tributária que se você montar, só que também não é um produto só, não. É montar uma carteirinha com vários fundos de previdência e saber escolher se é o PG, se faz a declaração completa, tem que ser o PGBL, se faz assim, tem que ser o VGBL. Dá uma estudadinha na hora de escolher, porque senão você vai cair num produto ruim. Assim, milhares e milhares e milhares de pessoas investidas em produtos de previdência péssimos, assim. Eu não tenho dúvida de que é o mercado que mais sacaneia as pessoas. Então, se você tem um produto de previdência aí, olha para ele, vê o que ele está investindo, vê se ele está... A maior parte não bate o CDI em janelas longas, de 10 anos. Caros, ruins. Então, troca, porque a previdência tem uma vantagem que é a portabilidade, né? Igual de telefone. Você pode simplesmente trocar de um produto para o outro
de forma No simples. fim das contas, o produto Previdência é bom, a modalidade é boa, o que vai diferenciar é o próprio fundo, que aí são as outras todas características que você já comentou. Se o fundo for bom, quer dizer que a Previdência, ok, vale a pena. Exato, eu falo para as pessoas olharem a Previdência como um biscoito ou bolacha, né? Os paulistas falam bolacha. Para não criar É, polêmica, é para o Brasil inteiro, biscoito e bolacha, sem é, problema. pega aí, imagina aquele negócio que você come, que é docinho, que sabe-se lá o nome dele. Ele tem o biscoito em volta e tem o recheio no meio. O plano de previdência é isso, o plano é o biscoito e o fundo é o recheio. Então, às vezes eu tô falando de previdência no Instagram, em algum lugar, e aí vem um monte de gente embaixo, não, isso é horrível, isso é horrível. Eu falo, você tá falando do que você comprou, você tá falando do fundo. Previdência é exatamente o que você falou, previdência pode ser legal, mas ele é um instrumento. Dentro dele tem que ter um recheio bom, senão vai ser péssimo para sua construção de patrimônio. E por que aqui no Brasil a gente tem tanto produto, tem muito fundo, caro, que nem você falou, mas com um retorno, assim, se você paga caro por um negócio bom, beleza, mas com um retorno ruim, muito ruim. Por que aqui no Brasil a gente tem essa mania? É muito tempo sem educação financeira para mim, assim, e com os bancos realmente dominando esse mercado. Se você for olhar hoje, assim, a maior parte dos produtos, a mesma plataforma que eu falei há quanto a gente ordenar todos os produtos de previdência por patrimônio, os maiores, gigantes, são esses produtos dos bancos. E com retornos horríveis. Muita gente adere a um plano de previdência, assim, chegou numa empresa, aí tem um plano que a gente chama de averbado, que foi lá, a seguradora, combinou com a empresa, e aí a pessoa vê aquilo como é mais um benefício, então ela assina lá, e eu já fiz isso, tá? É PGBL ou VGBL? Deixa eu ver, vê. Não sei, entendeu? As pessoas escolhem de qualquer jeito, sem saber o que é, e você tá ali no meio de um contrato, a previdência ela chega para você meio já pronta e você não tem ideia do que você está fazendo. E assim, esses produtos foram crescendo muito, né? Tem também outra coisa, né? Comissões muito boas para a distribuição de previdência, porque é um dinheiro de longo prazo. Então, os bancos, eles têm interesse em captar esse dinheiro, então acabam remunerando muito bem quem distribui. Então, assim, isso é um conjunto. E mais, a previdência, ela é complexa. Esse negócio de você ter que escolher entre o P e o V, a progressiva e a regressiva. É um monte de escolhas que você tem que fazer. Inclusive, tem um tema em discussão hoje entre as seguradoras e o órgão regulador para que essa parte da escolha só seja feita na véspera da aposentadoria. Que você só escolhe o fundo hoje e que essas características você escolha perto de se aposentar. Que, para mim, é o ideal. Porque é muita escolha para fazer e as pessoas acabam fazendo todas erradas, né? E aí, tudo isso faz com que as pessoas usem mal o instrumento. Mas nos fundos também, em geral, né? Não só nas previdências, a gente tem vários fundos que são, assim, horríveis e cobram caro pra caramba. Também entra no mesmo ponto? Você acha que a falta de educação, a falta de conhecimento leva a isso? E a falta de opção por muito tempo, porque é como se o mercado de fundos de investimento tivesse sido por muito tempo, você ia no banco e só tinha marca própria. É como se você fosse num supermercado e só tivesse produto marca própria. Só que, como ele não concorria, né? Então o chocolate da marca própria não concorria, do Carrefour não concorria com o Lindt, porque o Lindt não estava na prateleira, ele ficou lá reinando por anos e anos. E aí teve o movimento das corretoras chegando e pegando os produtos que os bancos só ofereciam para investidores de altíssimo patrimônio e levando também ali na corretora. E aí os bancos perdendo clientes começaram muito recentemente, isso é recente mesmo, tem bancos que ainda não fizeram esse movimento e alguns começaram a fazer de um ano para cá, falar, ixi, eu também vou ter que oferecer o produto de gestão independente aqui. E aí que o Lindt chegou na prateleira do banco e mesmo assim ele está lá, mas na hora que o gerente vai te oferecer, ele vai dar preferência ao do banco, que é onde ele ganha a taxa completa. No produto do gestor independente, ele tem que entregar um pedaço da taxa para o gestor independente. E aí isso acabou assim, outra coisa, as pessoas elas se sentiam muito inseguras por muito tempo para fazer esse tipo de investimento. O entendimento assim de, Lu, você falou de Bogari, mas eu nunca ouvi Bogari na vida. O banco não, o banco ele faz propaganda, eu conheço a placa. E, na verdade, quando você abre o regulamento de um fundo de investimento, tá lá que o administrador e o custodiante é sempre um grande banco. Então, eu convido as pessoas a fazerem isso, assim, olha, pega o regulamento, você nunca ouviu falar do nome desse fundo? Tá, mas olha o regulamento. É um grande banco, porque é obrigatório ser. Então, administrador e custodiante são grandes bancos. Seu dinheiro dorme no banco, no fim das contas. E os bancos fizeram um trabalho muito forte de quando a pessoa ia sair, virava para ela e falava assim, não, mas você tem certeza? Esse perigo aqui, onde você está indo, sabe? Você tem certeza que você está fazendo, não é perigoso? Então, é muito novo esse movimento de a gente ter supermercados que não vendem só marca própria, né, nos grandes bancos, e das corretoras oferecerem esses fundos de gestores independentes e das pessoas se sentirem à vontade para comprarem eles.
E aí, enquanto isso, os fundos dos grandes bancos caros e tal ficaram nadando de braçada aí, né? Por quê? Porque gera muita receita, é muito dinheiro. Toda vez que a gente fez um estudo recentemente de fundos de previdência, só nos últimos 12 meses, os 8 piores tinham levado um patrimônio, assim, só de taxa de administração, mais de R$ 1 bilhão, enquanto a pessoa física estava ficando com muito menos. É muito dinheiro. Então, os bancos, enquanto a pessoa física não se mostrar preparada para ir comprar o produto certo, não tem por que o banco mudar isso. Ele está ganhando um monte de dinheiro. Você tá feliz, você não tá preocupado, eu tô ganhando, vamos manter assim que tá todo mundo bem. Todo mundo bem. Até a isso. pessoa acordar e falar assim, nossa, mas é nisso aqui que eu tô investido? Então tem que vir da gente esse estalo. E você falou do preparo, do perfil, você sente que tem, por exemplo, as pessoas mais preparadas são as pessoas que estão nessa faixa etária, são homens, são mulheres, você enxerga isso? É assim, eu acho que por muito tempo, né, a divisão, a própria CVM divide assim, entendeu que investidores de alto patrimônio sabiam mais do que investidores de baixo patrimônio. Eu tenho sentido as pessoas físicas de menor patrimônio cada vez mais bem informadas, né? Hoje acaba que assim, as pessoas que acabam procurando mais a gente, são pessoas que já estão com um pouquinho de dinheiro, pelo menos, para investir. Mas eu não vejo muita diferença entre as pessoas. Para mim, a diferença é a informação. Investidor bem informado, e às vezes o mercado. Às vezes eu falo com o gestor, diminui o mínimo desse fundo, faz um fundo mais acessível. E eles falam assim, não, mas a pessoa física ela é muito volátil, ela sai correndo na hora do estresse e eu não quero uma pessoa no meu fundo que na hora que eu quero comprar mais bolsa, ela está pedindo resgate do dinheiro. E a verdade é que eu defendo muito e percebo muito na prática que a diferença não é ser pessoa física ou investidor institucional, é ser bem ou mal informado. Se você está num fundo e ele começa a cair, se você não sabe o que está acontecendo lá dentro, você vai embora, óbvio, é o mais racional. Então, assim, eu incentivo muito gestores a fazerem cartas, faz um Instagram, faz um Twitter, se comunicarem com quem está ali. Porque quando a pessoa sabe o que está acontecendo, ela tende a ficar mais investida. Então, para mim, a diferença maior está em informação. Informação. Tem um estudo recente que ele fala que hoje as mulheres elas acabam estudando mais para poder tomar a decisão também, para poder investir. Isso acontece mesmo? O que você vê? Eu vi isso, até falei aqui no começo, na prática acontecendo na minha vida mesmo, né? Eu, assim, enquanto eu não estava muito segura, não estudei muito, eu não comecei a investir em fundos. E existe, e eu vim estudando muito até esse tema, assim, esse tema me intriga, porque a minha base, os meus assinantes sempre foram majoritariamente homens. Por muito tempo, assim, a gente fazia evento e tinha, sei lá, 100 pessoas, 3 mulheres. E eu até olhava assim, gente, coisa estranha, né? E as estatísticas mostram isso, tem muito menos mulheres investindo em todos os tipos de produtos do que homens. E aí eu comecei a estudar no Brasil, praticamente não tem estudo disso, mas comecei a estudar lá fora também, alguns estudos que tem. E alguns estudos, eles mostram exatamente isso, assim, que existe essa lenda de que a mulher é muito mais conservadora e tal. E os estudos mostram que, com o passar do tempo, na verdade, se as mulheres estudam também, a partir do momento que elas estudam sobre investimentos, a distribuição em termos de conservador, moderado e arrojado é muito parecida com a dos homens. E que a mulher, no começo, ela tem mais insegurança para começar a investir. Então, por exemplo, foi feito um estudo, o Daniel Kahneman, né, que é o Prêmio Nobel de Economia, ele sempre cita esse estudo nas palestras dele, que é um estudo que foi feito com 30 mil famílias que investiam em uma corretora americana. E aí eles perguntaram para as mulheres, você se sente segura para investir? E aí a maioria falava que não. E quando perguntavam para os homens, você se sente seguro para investir? Assim que eles estavam abrindo conta, eles falavam que sim. Então, a percentual das mulheres que não se sentiam seguras era muito maior do que a dos homens. E aí eles acompanharam por muitos anos os investimentos dessas pessoas. E o retorno das mulheres foi um pouquinho maior do que os homens em média. E eles, interpretando esse dado, eles perceberam que elas tinham um retorno maior porque elas giravam menos a carteira. E isso foi atribuído a um excesso de autoconfiança dos homens na hora de investir. Então, isso vem a essa conclusão de que os homens teriam mais excesso de autoconfiança ao investir do que as mulheres. Isso faz com que eles se joguem mais rápido no mercado de investimentos, o que é uma força para eles, porque eles testam, eles não precisam se sentir totalmente seguros antes de começar. Só que, para as mulheres que conseguem passar essa barreira inicial de eu não me sinto segura e começar a investir, é melhor, porque a falta desse viés de excesso de autoconfiança faz com que elas girem menos a carteira, se sintam menos
porque o que faz a pessoa girar muito a carteira com frequência é uma diquinha, um sentimento de que você sabe mais do que o mercado, e as mulheres têm menos isso. Então fez com que com o tempo elas tivessem um retorno médio maior. E aí, isso, para mim, é um grande incentivo, assim, para quem, se tiver alguma mulher nos ouvindo aqui, para tentar quebrar essa barreira. Se ela está ouvindo, ela já está quebrando. Então, tenta quebrar de uma amiga. Quebrar essa primeira barreira. Porque no mercado brasileiro, as corretoras, os bancos ainda não acordaram tanto para esse público. Lá fora, muitos bancos centenários, quando começaram a perceber que em algum momento da vida, mesmo que a maior parte dos empresários, líderes de empresa que eram clientes deles fossem homens, as mulheres vivem mais. Então, em algum momento da vida, elas começavam a ter que cuidar desse patrimônio. E aí eles perdiam essa cliente, porque eles nunca se comunicaram com ela. E eles começaram a investir nesse público. No Brasil, a gente que, né, como uma casa de análise que é digital, a gente investe muito em mídia e tal, a gente percebe que é muito mais caro trazer a mulher do que o homem. Ela é um pouco mais desconfiada nesse primeiro contato. E o que acontece? Se as pessoas não têm essa consciência que eu tenho de que esse é um público importante, elas simplesmente não investem nesse público. Então tem um monte de corretora, de banco, de casa de análise que vai botar só dinheiro para trazer homem. E isso vai reforçando isso. Então, assim, para mim, o mercado brasileiro ainda vai chegar nesse ponto de perceber que também tem que trazer esse público. Mas enquanto não traz, nós mulheres temos que fazer tá bom, você precisa estudar e se sentir segura antes de investir, tá bom, então estude e se sinta segura. Porque a gente vive muito, a gente faz mais paradas de trabalho, então é muito comum a mulher parar para ter filho, para cuidar de um parente doente, e se aposenta e acaba vivendo mais, então o dinheiro não vai dar. É obrigação nossa também aprender a investir. Estude mais em vista. Exato. Independente, estude mais em vista. Vai experimentando aos pouquinhos, né? Sim, sim. Até falando do começo, né? Você falou que as mulheres demoram mais para tomar decisão. E o que pode ajudar a tomar a decisão além do estudo? Que dica que você tem para dar para quem vai começar ou quem começou faz pouco tempo para investir especificamente em fundos? Legal. Comece pela reserva de emergência, porque as pessoas têm isso de, eu vou começar pelo fundo de cripto, eu vou começar a botar tudo em fundo de ação. E eu estou falando isso, eu falei que um dos meus primeiros fundos, depois daquele fundo horrível do banco que a gente pode esquecer ele, foi um multimercados e um fundo de ação. A gente tem mania de começar com um risco. E, na verdade, isso é um problema, porque se você precisar resgatar aquele dinheiro, os fundos, além de ter carência, aquele fundo não é para o curto prazo, ele não foi feito para isso. Então, primeiro, coloque pelo menos 3 vezes o seu custo mensal. Se você se tiver instabilidade no trabalho, for autônomo, tiver dependente, 12 vezes o seu custo mensal, né? Entre 3 e 12. Num fundo, taxa zero lá para reserva de emergência. A partir de então, defina prazos para o dinheiro. Então, assim, você tem um dinheiro para investir que é para daqui a uns 6 meses, então já dá para investir com fundos de crédito privado. É um dinheiro para daqui a mais de 3 anos? Também inclua fundos multimercados. É um dinheiro de mais de 5? Fundos de ações. Se você não começa pelos prazos, é um grande problema, porque você pode precisar desse dinheiro no curto prazo e levar um prejuízo e resgatar do fundo e sair falando mal do fundo no Twitter. Eu não preciso de mais ninguém falando mal de fundo no Twitter. Começa montando realmente esses prazos, né, e construindo essa carteira dessa forma. E aí vai, assim, eu gosto muito disso de põe um fundo por caixinha. Eu falei de algumas caixas aqui. Põe um fundo de crédito, um fundo multimercados, um fundo de ações e sempre, sempre acompanhe com um fundo cambial. Por quê? Porque o dólar, nos momentos de estresse, ele geralmente sobe ante o real. Então, ele dá uma protegida na sua carteira e até gera um dinheiro extra para você adicionar nos fundos de ações que encolheram e vai fazendo esse rebalanceamento. Aí tá bom, já tem um de cada caixinha, vai para o segundo de cada caixinha, vai para o terceiro de cada caixinha e assim vai evoluindo no seu portfólio. E, claro, cada fundo que você for adicionar, saiba por que você está colocando ele aí. Se a sua resposta for, eu estou colocando porque me falaram que é bom, não, estuda, entende o que você está colocando, entende o que ele traz de diferente para sua carteira, qual é o ingrediente diferente do que você já tem que ele está trazendo. E aí vai colecionando ali fundos de investimento. Você falou de rebalanceamento. O que é legal considerar no rebalanceamento? Saiu da estratégia, ótimo, agora eu vou rebalancear ou tem alguma coisa por trás? Eu gosto muito, assim, não existe momento certo, né, uma regra de ouro para fazer os rebalanceamentos. Mas, assim, toda vez que entra dinheiro novo, eu gosto de olhar para o portfólio e voltar a esses percentuais originais, né? Então, entrou um dinheiro novo e a minha parte de bolsa era para ser 30% e encolheu para 20%, porque está no momento de muito estresse, põe nos fundos de ações.
pelo menos a cada 6 meses, então eu falo assim, a cada 6 meses dá um carinho para sua carteira, né? Senta ali, olha, ela desequilibrou muito, às vezes se passa um momento de estresse muito grande, a parte de dólar vai ter dado uma subida, como aconteceu ano passado, a parte de bolsa encolhida. É hora de você vender um pouquinho da parte de dólar e colocar um pouquinho mais em bolsa. Ou em momentos de muito estresse. Então, por exemplo, em março do ano passado, quando começou todo o estresse com o Covid, que a bolsa despencou, eu falava para os clientes, olha rápido para sua carteira e vê se os fundos de ações encolheram. Eu não tenho ideia do que vai acontecer daqui a pouco, mas como a gente investe em fundos de ações para 5 anos, é hora de recolocar dinheiro neles. E quem fez isso ganhou muito dinheiro, porque aquele dinheiro subiu muito, até muito mais rápido do que a gente achava que ia subir. Então, vai fazendo isso então em 3 situações. 1 via dinheiro novo, 2 pelo menos a cada 6 meses, ou 3 em momentos de muito estresse e crise, porque você, na verdade, está transformando a sua carteira em algo anticíclico, né? Então, você não está se deixando levar, porque se você deixa a sua fatia de bolsa num momento de alta da bolsa subir eternamente, o mercado é cíclico, alguma hora aquilo vai voltar e você vai devolver tudo aquilo que você ganhou. Se você vai ajustando, você vai controlando o risco da sua carteira e embolsando ganhos. Então, faça rebalanceamentos. Para mim, é regra de ouro de carteira de fundos. Sim, cada vez mais a gente conversando com bastante gente, né, do mercado, a gente percebe que o principal é ter uma base sólida, uma estratégia definida e os conceitos, e estudar. Inclusive, tem vários livros que podem dar essa base, esses conceitos de pessoas que estão há anos, né, há décadas investindo. Tem algum livro que você recomenda sobre fundos que Eu pode dar essa falei base? muito do David Swensen aqui, né? Não tem como não recomendar o livro dele, que é Desbravando a Gestão de Portfólios. Esse livro, ele chegou a ser traduzido no Brasil no passado, depois esgotou, ninguém mais lançou aqui, sumiu, só tinha em inglês, era muito caro na Amazon, eu ficava recomendando e a galera falava, ai, mas eu vou comprar esse livro. E ele acabou de sair de novo em português. Então, é Desbravando a Gestão de Portfólios, da BEI. O que é legal, né? O David Swensen, ele é a grande referência em alocação de fundos no mundo. E ele fala de várias coisas que eu falei aqui, do tipo, o mais importante é você ter a alocação bem definida, ter um plano e seguir. Ele fala, investidores inteligentes evitam market timing. Esse negócio de ficar, ai, agora é hora de comprar mais bolsa, agora é hora... E tem vários ensinamentos valiosos lá, e o legal é que o David Swensen, ele cuidou do patrimônio da Universidade de Yale por muito tempo. Então, tudo que ele está falando ali, ele colocou em prática e deu muito certo. Então, para mim, assim, é o livro para quem quer investir em fundos. O nome do livro, de novo? Chama Desbravando a Gestão de Portfólios. Desbravando a Gestão de Portfólio. E se também não quiser comprar em português, já treina o inglês também, né? Que já, é importante. Exatamente. Também é uma boa. E tem livro seu também, né, para sair? Tem. Eu tenho, na verdade, eu tenho também para quem gosta de fundos, eu tenho um publicado pela Companhia das Letras, que é o Conversa com Gestores de Ações Brasileiros, que é conversando com gestores de fundos de ações. Também mostrando como que eles selecionam ações na Bolsa, esse mais antigo. E tem um agora que eu estou escrevendo também pela companhia, que é um livro de investimentos para mulheres, que é tentando desmistificar um pouco isso realmente de... Eu sempre fui muito contra investimento nichado, tá? E tem que ter uma abordagem diferente para as mulheres. Eu já vi muita abordagem que eu abomino para mulheres. Então, vamos falar de investimentos para mulheres? É um site rosa. Vamos falar de investimentos para mulheres? Você entra lá, é como comprar fraldas. Não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Tem a ver com esse fato das pesquisas mostrarem que a mulher ela precisa... primeiro aprender para depois fazer. No fim das contas, a abordagem é muito parecida. Eu vou recomendar uma alocação estrutural muito parecida, eu vou recomendar começar por reserva de emergência, eu vou recomendar pensar em previdência para o dinheiro de longo prazo. Só que esse livro, a ideia é quebrar um pouco dessa objeção da mulher de não serve para mim, não estou preparada para isso. Ela entender que ela realmente vai se sentir assim na largada e que é normal, ela não está sozinha nisso. E que ela precisa quebrar essa primeira barreira, porque no final essa insegurança que ela sente é boa para ela. Não se sentir completamente seguro quando você está investindo não é ruim, é uma força, porque você vai se preocupar em proteger, você não vai exagerar no risco. Então, quebrar isso e no fim dar essa abordagem aí de como construir essa carteira, como começar, como fazer rebalanceamento, que no fundo é igual eu ensino para homens também. Só que ali é essa ideia de, cara, vamos quebrar essa primeira barreira, né? É esse o livro que eu estou escrevendo. Bom, e quais são os próximos capítulos? Além do livro, o que vem aí em sequência? Bom, a gente está com a Speech, acabou de completar 2 anos de vida, né? A casa de análise. Então, assim, a gente está ali escalando o negócio, né? A gente já tem ali um volume relevante de assinantes que acompanham os nossos relatórios de recomendação, mas é um negócio que aos poucos as pessoas vão conhecendo e vão divulgando. Então,
a speech, né? O crescimento da speech realmente é muito um foco meu hoje, um lado mais empreendedor do que analista. E só ela já é assim, empreender é um grande desafio, né? Assim, para mim, esses 2 últimos anos foi assim, aprender a gerir pessoas, a empreender mesmo. Então, para mim, ela já é um filho muito, muito trabalhoso, por enquanto é ela. Ela e o livro. Mais fácil ser analista de investimentos do que empreender? Com certeza, sem dúvida. Ser analista de investimentos e empreender, então, e escrever um livro ao mesmo tempo, é um bom rolê, mas é gostoso. Tem conseguido dormir, o importante é Eu isso. tenho. A maior parte dos dias, sim. Pra dormir, eu durmo tranquilo. Acho que é porque, assim, eu acho que quem não tem que dormir é a galera que faz o fundo caro, entendeu? Eu que tô ajudando a pessoa a sair dele, pelo menos dormir eu durmo. O sono é tranquilo, né? O sono Bom é descanso. tranquilo. Show. Tranquilo. Luciana, eu vou direcionar para o encerramento já. Infelizmente, passaria a tarde aqui conversando contigo. Só que precisamos finalizar e eu queria uma dica final para quem está começando a investir, que é o nosso público, que acompanha o canal geralmente. Pessoas que vão começar, estão com essa insegurança às vezes. Além de tudo que você já comentou, uma dica final para esse pessoal sair da poupança, por exemplo. Dica final para sair da poupança é: não vá na moda, no investimento do momento, que está todo mundo falando. Faça um plano e comece pela reserva de emergência. E olhe muito, assim, o David Swensen fala isso, né, de princípios para quem está investindo. Eu gosto desse, vou citar ele de novo, é uma grande referência, faleceu ano passado, então está muito forte, né, nas nossas mentes. Ele fala isso de 3 princípios para o investimento de longo prazo que eu acho que as pessoas têm que ter em mente. Um é diversificação de verdade. Ele fala, não adianta você ter um monte de ação de qualidade. Diversifica direito. Dentro das ações tem que ser diferentes ações, diferentes setores. Dentro da renda fixa, então, diversificação de verdade. Economia de impostos. E economia de impostos tem muito a ver com não ficar girando demais a carteira. Cada vez que você gira em fundos, você paga muito imposto, né? Então, diversificação de verdade, economia de impostos. E ele fala viés para a bolsa. Não deixa as ações de fora do seu portfólio. A gente está num momento de muita volatilidade e vai ter muita volatilidade à frente. Isso faz muita gente falar, vou sair inteiro da bolsa. Não, lembra que momento de volatilidade também é momento de ganhar com ações. É quando ela balança que quem é bom consegue ganhar dinheiro. Então não zere a bolsa do seu portfólio nesse momento. Carteira equilibrada, foco no longo prazo e vai, sem medo, sem ficar ali tentando acertar a hora, ansiedade. Não, investir não é sobre isso. Investir é sobre longo prazo, constância, disciplina. Ótimo, muito bom. Como que o pessoal te acha nas redes sociais? Pode me procurar no Instagram, @seabraluciana. Ali a gente se encontra, vai ser fácil. Ali tem tudo. Ali tem tudo. Tá, show de bola. Luciana, muito obrigado pela presença, pelo papo. Certeza que enriqueceu bastante aí de conteúdo o pessoal que acompanha a gente. Obrigada pelo convite e vamos parar de demonizar fundo, que fundo é muito legal. Pois é, vocês ouviram, né? Eu conversei aqui com a referência em fundos de investimento, Luciana Seabra, e eu espero, de novo, que você tenha pego bastante coisa e comenta aqui embaixo o que você mais gostou do que ela falou, participa pra gente poder em outros convidados aqui, outros temas, a gente falar mais sobre o assunto, porque realmente fundos dá pano pra manga, com certeza. Tá? E não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo, a Luciana pediu, né? Você, mulher que está assistindo, manda para uma amiga. No mínimo, para 1, 10, 1000, quem sabe. Então compartilha esse vídeo também. Segue a gente lá no Instagram, @MondayPlay_podcast. E me segue também no meu Instagram, @oFabrício_Duarte. Fechado? Então, já falei. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. E eu te espero no próximo Monday Play. Um abraço. Tchau, tchau.